Você estava mais apto a ser odiado do que amado. Thomas Boston, 1676-1732. Lembre-se do estado em que você se encontrava anteriormente. Lembre-se que naquela época você estava sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Você não é mais filho da ira, mas herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Lembre-se que no dia em que nosso Senhor o pegou pela mão, você não estava em melhor condição do que os outros. O que o moveu a tomá-lo e levá-lo quando ele passou por tantos outros que eram muito melhores do que você? Ele encontrou você como um filho da ira, assim como os outros. Mas ele não o deixou assim por puro ato soberano. Ele entrou na prisão comum onde você estava acorrentado, assim como os outros. Entre a multidão de malfeitores condenados, ele escolheu você, ordenou que seus grilhões fossem retirados, colocou um perdão em sua mão e trouxe você para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, enquanto ele deixou outros nos grilhões do diabo. Lembre-se, não havia nada em você para levá-lo a te amar no dia em que ele apareceu para a sua libertação. Você era um filho da ira, assim como os demais. Você estava apto e pronto para o inferno e totalmente impróprio para o céu. No entanto, o rei trouxe você para o seu palácio. O filho do rei amou você, um criminoso condenado, e desposou você para si mesmo no dia em que você poderia ter sido levado à execução eterna. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 25-27. Lembre-se, você estava mais apto a ser odiado do que amado naquele dia. Surpreenda-se e maravilhe-se que quando ele viu você em seu sangue, ele não olhou para você com aversão e passou por você. Lembre-se, foi ele quem tirou suas vestes de prisão e o vestiu com vestes de justiça, vestes de salvação. Ele tirou as correntes dos seus braços, a corda do seu pescoço e o colocou em tal vestido com o qual você está apto para a corte do céu, até mesmo para comer na mesa do rei. Admire aquele amor incomparável que o tirou do estado de ira. O amor de Cristo tirou sua alma do poço da corrupção. Ele deu a vida pela sua vida. Ele deu o seu precioso sangue para apagar as chamas da ira, que de outra forma teriam consumido você para sempre. Ele tirou você do poço horrível e do charco de lodo. Quão amplo foi esse amor que cobriu tamanha multidão de pecados. Veja o cumprimento dele, alcançando de eternidade a eternidade. A profundidade dele, indo tão baixo a ponto de livrá-lo do inferno mais profundo. A altura dele, levantando você para sentar em lugares celestiais. Que sua alma não esteja agora sobrecarregada com a ira de Deus, deve-se puramente a Jesus Cristo pela vontade soberana do Pai. Que seu coração não esteja cheio de horror e desespero, deve-se somente a Ele. Seus olhos agora não estão cegos com a fumaça do poço sem fundo. Suas mãos não estão agora acorrentadas com correntes adamantinas de escuridão. Sua língua não está agora sentindo a sede infinita do inferno. E seus pés não estão agora no lago que queima com fogo e enxofre. Tudo isso é puramente devido a Jesus Cristo. Ande humildemente, como convém aos devedores a graça soberana e gratuita. Você não tem motivos para reclamar de sua sorte no mundo, seja ela qual for. Bem, na verdade, você pode e deve carregar com alegria a cruz por ele, que carregou sua maldição, que te libertou da ira eterna e quem apagou o fogo do inferno para você. Uma vaidade irritante. Thomas Watson, 1620-1686. Livra-nos do mal. Mateus 6, verso 13. Nesta petição, oramos para sermos libertos do mundo mau. Ele morreu por nossos pecados
assim como Deus, nosso Pai, planejou, para nos resgatar deste mundo mau em que vivemos. Gálatas 1:4. É um mundo mau, pois é um mundo que contamina. As opiniões e exemplos do mundo são profanadores. Quão facilmente somos apressados ao pecado, quando temos a maré da corrupção natural em nós e o vento do exemplo para nos levar. Você não deve seguir uma multidão para fazer o mal. Êxodo 23:2. Maus exemplos são contagiosos. Eles se misturam com os pagãos e adotaram seus maus costumes. Salmos 106:35. Viver no mundo é como viajar por uma estrada suja. Requer um alto grau de graça para nos mantermos imaculados do mundo, como está em Tiago 1:27. É um mundo mau, pois é um mundo enganador. O mundo está cheio de armadilhas. O negócio e trabalho são uma armadilha. A recreação e entretenimento são uma armadilha. As riquezas são armadilhas de ouro e etc. O apóstolo João fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, em 1 João 2,16. A concupiscência da carne é a beleza. A concupiscência dos olhos é o dinheiro. A soberba da vida é a honra. Estes são a trindade do homem natural. O mundo é um inimigo lisonjeiro. A quem ele beija, ele trai. O mundo é um cabresto de seda. Os prazeres do mundo, como ópio, lançam os homens no sono da segurança carnal. Rei Lisímaco vendeu sua coroa por um copo de água. Assim, muitos trocam o céu por este pobre mundo. Eles são escravizados com os grilhões de ouro do mundo. O mundo enfeitiçou Demas, como está em 2 Timóteo 4:10. Um dos próprios apóstolos de Cristo foi pego com uma isca de prata. É difícil beber o vinho da prosperidade e não ficar tonto. O mundo, por nossa corrupção inata, é mau, como é uma armadilha. É um mundo mau, pois é um mundo de morte. Entorpece e amortece as afeições pelos objetos celestiais. As coisas terrenas sufocam a semente da palavra. Preocupações seculares não te impulsionam para se importar com as realidades celestiais mais do que um elefante pode voar. E mesmo aqueles que têm graça neles, quando suas afeições são maculadas com a terra, eles se encontram muito indispostos à meditação e oração. É como nadar com uma pedra pesada no pescoço. É um mundo mau, pois é um mundo enganoso. O mundo nos faz acreditar que satisfará nossos desejos, mas apenas os aumenta. É um mundo maligno, pois é um mundo sobrecarregado. Está cheio de problemas. Aqui na terra você terá muitas provações e tristezas. João 16:33. O homem nasce para a tribulação com tanta certeza quanto as faíscas voam para cima. Jó 5:7. Quão frágil é a humanidade, quão curta é a vida, quão cheia de problemas. Jó 14:1. Um mundo muito diferente do que era antes da queda. A rosa crescia sem espinhos, mas agora cada doce flor de nossa vida tem seus espinhos. Há muitas coisas que causam problemas, mesmo nas melhores coisas. Alguns estão preocupados por não terem filhos, outros por terem filhos. Se um homem é pobre, ele é desprezado pelos ricos. Se ele é rico, ele é invejado pelos pobres. O mundo é uma vaidade irritante. Se não encontrarmos um mundo enganador, encontraremos um mundo aflitivo. Tem tanto para nos perturbar como para nos tentar. O mundo é um mar, onde somos lançados sobre as ondas da tristeza e muitas vezes em perigo de naufrágio. O mundo é um deserto, cheio de serpentes ardentes. Que grande necessidade, então, temos de orar: Senhor, livra-nos de sermos feridos por este mundo mau. Você deve ser uma imagem ambulante de Jesus. Charles Spurgeon, 1834-1892. Quem afirma viver nele deve andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele. Colossenses 2,6. Se recebemos o próprio Cristo no íntimo
de nossos corações, nossa nova vida manifestará seu conhecimento íntimo com Ele por um andar de fé. Caminhar implica ação. Nosso cristianismo não deve ser confinado ao nosso quarto de oração. Aquilo em que acreditamos devemos levar a efeito prático. Se o homem anda em Cristo, então ele age como Cristo agiria. Ele deve ser uma imagem ambulante de Jesus. E os homens dizem desse homem: ele é como seu mestre, ele vive como Jesus Cristo. Caminhar significa progresso. Prossiga de graça em graça. Corra em frente até alcançar o grau máximo de semelhança com Cristo que um homem pode alcançar. Caminhar implica continuidade. Deve haver uma permanência perpétua em Cristo. Quantos cristãos pensam que de manhã e à noite deveriam estar na companhia de Jesus e então entregar seus corações ao mundo o resto do dia? Mas isso é um viver pobre. Devemos estar sempre com Ele, seguindo seus passos e fazendo sua vontade. Caminhar também implica hábito. Quando falamos do andar e da conduta de um homem, queremos dizer seus hábitos, o constante teor de sua vida. Devemos nos manter próximos a Ele, nos apegar a Ele, nunca deixá-lo ir e seguir seus passos. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2:12. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4, verso 1. A infinita ternura de Jesus. Charles Spurgeon, 1834-1892. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Ele levará os cordeiros em seu seio, mantendo-os perto de seu coração. Isaías 40, verso 11. Quem é aquele de quem são ditas essas palavras tão graciosas? Ele é o bom pastor. Porque ele carrega os cordeiros em seu seio. Porque ele tem um coração terno e qualquer fraqueza em seus filhos redimidos imediatamente derrete seu coração. Os suspiros, a ignorância, a fraqueza dos pequeninos de seu rebanho atraem sua compaixão. Ele tem consideração pelos fracos de seu rebanho. Ele os comprou com seu sangue. Eles são sua propriedade. Ele deve e cuidará daqueles que lhe custaram tão caro. Ele é responsável por cada cordeiro, obrigado pelos compromissos da aliança a não perder um sequer. Todos eles são parte de sua glória e recompensa. Ele carrega os cordeiros em seu seio. Aqui está a afeição sem limites. Ele os colocaria em seu seio se não os amasse tanto. Aqui está a terna proximidade. Tão perto eles estão que eles não poderiam estar mais perto. Aqui está a familiaridade sagrada. Existem preciosas passagens de amor entre Cristo e seus cordeiros mais fracos. Aqui está a segurança perfeita. Em seu seio, quem pode feri-los? Ninguém pode arrebatá-los da sua onipotência. Eles nunca podem perecer, nunca. Aqui está o descanso perfeito e o conforto mais doce. Certamente não somos suficientemente sensíveis à infinita ternura de Jesus. Um jogo perigoso. Charles Spurgeon, 1834-1892. Evite todo tipo de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Se brincarmos na toca da víbora, não é de admirar que sejamos picados. Um velho provérbio nos aconselha a não brincar com ferramentas afiadas, para não cortar nossos dedos. É um pecado, uma bagatela, para brincarmos com ele? Se devemos brincar, é melhor encontrarmos brinquedos inofensivos. Aquele mal que causou a morte sangrenta de Cristo não é um tema adequado para entretenimento de qualquer homem. Jogar com a maldade é um jogo perigoso. Mais cedo ou mais tarde, puxaremos o leão do pecado pela barba e seremos despedaçados.
É o caso da indulgência na bebida forte. Não olhe para o vinho quando é vermelho, quando brilha na taça, quando desce suavemente. No final, ele morde como uma cobra e envenena como uma víbora, diz Salomão. Isso é igualmente verdade para todas as outras formas de mal, especialmente para as concupiscências da carne. Palavras lascivas logo levam a atos sujos. No entanto, tal é a loucura dos homens que eles correm riscos terríveis por pura devassidão, como se víboras e najas fossem boas companheiras de brincadeiras, e os demônios fossem foliões. Mantenha seu servo livre de pecados deliberados. Não deixe que eles me controlem. Então eu estarei livre de culpa e inocente de grande pecado. Salmo 19, verso 13. Crianças na Graça, Charles Spurgeon, 1834-1892. Embora a esta altura vocês já devessem ser professores, vocês precisam de alguém para lhes ensinar as verdades elementares da palavra de Deus novamente. Vocês precisam de leite, não de comida sólida. Hebreus 5, 12. Uma criança, se continuasse criança sempre, seria um monstro. Por mais satisfeito que os pais tivessem ficado com o pequeno quando era bebê, logo ficariam profundamente angustiados se, ano após ano, ainda permanecesse uma coisinha. De fato, eles considerariam uma grande calamidade ser pais de um eterno bebê. O que então diremos daqueles cristãos que nunca crescem? Eles não são mais santos depois de 50 anos. São crianças aos 60 anos. Tenho em casa fotos dos meus filhos gêmeos, tiradas em seus aniversários de 21 anos. Eles começam num berço e terminam como jovens adultos. Mas, infelizmente, eu tenho filhos espirituais que eu levei no carrinho 20 anos atrás. E eles ainda são bebês. Precisam de tantos cuidados como sempre e não são capazes de andar sozinhos. Ah, meu Deus! Há tantos que deveriam ser guerreiros e são crianças fracas ainda. Que deveriam ser homens de 1,80 m de altura, mas são tão atrofiados a ponto de serem meros anões, entre aspas, na graça. Ó Deus, que eles cresçam na graça e especialmente no conhecimento do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus nos salve de uma vida que não cresce e de um crescimento que não é saudável. Por isso mesmo, esforcem-se para acrescentar à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade. 2 Pedro 1, 5 e 6. Como bebês recém-nascidos, anseie por leite espiritual puro, para que por ele você possa crescer em sua salvação. 1 Pedro 2, 2.